Preste atenção que eu só vou contar uma vez. Entendeu? A história começa mais ou menos assim. Vai vendo. Foi em clima de otimismo e crença na transformação da sociedade que nasceu o cinema brasileiro moderno, do qual o cinema novo foi um exemplo maior. Os cinemanovistas, formados nas sessões de cineclubes, na crítica cinematográfica produzida nas páginas de cultura dos jornais e, sobretudo, nas longas e constantes discussões em torno do cinema e da realidade do país, desejavam, acima de tudo, fazer filmes ainda que fossem mal feitos, embora estimulantes conforme a opinião da época. Inspirados pelo despojamento do neorrealismo italiano e mais proximamente pelo cinema independente brasileiro dos anos 50, os cinemanovistas não queriam nem poderiam fazer filmes nos padrões tradicional do cinema narrativo de qualidade, que o público brasileiro estava acostumado a ver. O cinema que pretendiam fazer deveria ser algo novo no conteúdo e na sua forma, pois seus novos temas exigiriam também um novo modo de filmar. Foi no final dos anos 50 que a maioria dos futuros cineastas se conheceu, em particular aqueles considerados como fundadores do cinema novo: Glauber Rocha, Joaquim Pedro de Andrade, Paulo César Saraceni, Leon Hirschman, Carlo Diegues e Davi Neves, todos com trajetórias parecidas, começando como cinéfilos, membros de cineclubes e depois passando a crítica, para em seguida experimentarem a realização de filmes de curta-metragem. Por um cinema da fome. Em 1965, Glauber Rocha escreve uma estética da fome, que se tornou referência do cinema novo. Ele simboliza o movimento desde o início até 1967, época em que a liberdade de expressão não era nada favorável no Brasil. A fome que Glauber Rocha retratava era de pobreza, injustiça social e alienação na economia, política, cultural e artística. Conquistou o êxito no exterior por seguir um caminho diferente. Ele não mostrava o exotismo da cultura brasileira e nem criou uma arte universal. Ele mostrou um lado feio e sujo, a fome propriamente dita. O cinema novo estava inovando, mostrando filmes gritados e desesperados, onde nem sempre a razão falava mais alto. Os filmes refletiam sobre os graves problemas da realidade nacional da época, mostrando seu lado oculto, sombrio e injusto. O público sentia-se envergonhado ao ver tais cenas, queriam ver belas cenas nas telas, mesmo não sendo a realidade. O cinema novo tirava a força de sua própria fraqueza. Estava conscientizando a população da vida miserável que levavam e acabou se tornando uma arte revolucionária. Um golpe no cinema novo. Como os outros segmentos artísticos, o cinema novo também foi surpreendido pelo golpe militar de 1964. A súbita mudança política atinge 3 projetos cinemanovistas em fase diferente de produção: Deus e o Diabo na Terra do Sol, Maioria Absoluta, Integração Racial. Na última semana de março de 1964, depois de uma sessão consagradora de Deus e o Diabo na Terra do Sol para a crítica no Rio de Janeiro, Glauber Rocha leva esse segundo longa-metragem a Cannes. Essa expressiva participação em um evento tão importante afirmava a projeção do cinema novista no âmbito cinematográfico internacional. O golpe militar, portanto, inviabiliza o projeto original dos cinemanovistas de discutir o Brasil abertamente, enfatizando segmentos sociais sem direito à voz, com a proximidade da câmera na mão, do som direto, da ida dos cineastas aos locais onde o real seria enquadrado, ou seja, desenvolver um modo brasileiro de fazer o cinema verdade. Apesar da desarticulação inicial, o grupo volta a descobrir meios para a produção de filmes. Será então um período bastante criativo, resultando em obras de temáticas e estéticas múltiplas. Algumas se destacam nesse momento, como A Grande Cidade, O Desafio e Terra em Transe, de Glauber Rocha. Uma espécie de metacinema, com os filmes discutindo, cada um do seu jeito, ao seu modo, aspectos do cinema novo em sua realidade anterior. Terra em Transe, filmado em 1966, somente chegou às telas brasileiras depois de premiado na Europa, levado clandestinamente para ser exibido no Festival de Cannes de 1967. Terra em Transe é um filme político que expressa uma determinada reação da geração cinemanovista diante do triunfo da direita no país com o golpe militar de 1964. Em 1967, começa a agitação política no Brasil. Através disso, os diretores do cinema novo brasileiro começam a expor a sua ideia política através dos filmes. O regime militar, para tentar interferir, censura os filmes brasileiros, tentando interferir na expressão dos diretores do cinema novo brasileiro através da política.
Em 1967, Léo Risman filma Garota de Ipanema e Paulo César realiza Capitu, puxando pelo lado mais mercadológico do cinema novo brasileiro, onde eles visavam o mercado mais mercadológico, buscando retratar seus personagens, a vida cotidiana de uma pessoa normal no Rio de Janeiro. E da fome fez-se alegoria. A conjuntura política mais restritiva às expressões artísticas atinge as principais produções do cinema novo em andamento. O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, rodado e montado, estava em fase de mixagem e Macunaíma, Memória de Helena e Os Herdeiros ainda estavam sendo preparados. Como resultavam de projetos adaptados ao regime de censura prévia, esses filmes já refletem outra etapa do movimento, voltada à autorreflexão, buscando um olhar perspectivo daquela geração que acreditou na existência de um processo revolucionário do Brasil, bem como numa visão mais abrangente da realidade para entender a complexidade da cultura brasileira, ao mesmo tempo em que tinham que tentar driblar a censura para exibir os filmes que conseguia produzir. Ao longo de 68, Glauber Rocha negociou com a televisão francesa a retomada do personagem Antônio das Mortes em um filme, com a possibilidade de ampliá-lo para uma série de 13 episódios. Surgindo daí, o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Joaquim Pedro de Andrade elege o romance Macunaíma de Mário de Andrade como forma de expressar sua visão do país. David Neves volta a Diamantina, sua cidade natal, para reencontrar imagens do passado e construir Memória de Helena. Sua estreia na direção longa-metragem e Carlos Diegues realiza Os Herdeiros, na tentativa de discutir Getúlio Vargas em um filme de ficção. Apesar de toda a riqueza simbólica e também visual na ousada composição de imagens em cores fortes, Glauber Rocha julgava O Dragão Maldade contra o Santo Guerreiro o seu filme mais comercial, que poderia ser visto como um filme de aventuras. Por isso tinha certeza de que não haveria problemas com a censura, o que de fato ocorreu. Concorrendo ao Festival de Cannes em maio de 1969, ganhou o prêmio de melhor direção mais uma vez. O sucesso no exterior abre para o cineasta grandes espaços na imprensa nacional, ajudando na recepção do filme público e crítica no Brasil. Diferente de Glauber Rocha e Carlos Diegues, em suas revisões da própria obra e da história recente do país, Joaquim Pedro de Andrade usa a licenciatura para debruçar-se sobre a realidade brasileira. O cineasta fez uma brilhante adaptação cinematográfica do livro de Mário de Andrade, rigorosa e livre, fiel à pessoa, respeitosa, criativa, encanta os críticos e agradando tanto as plateias brasileiras, que Macunaíma se transformou no filme de maior sucesso público da história do cinema novo. Com a coragem de Joaquim Pedro, reaproximar-se do estilo popular característico das antigas chanchadas, antes rejeitado pela concepção estética do movimento, o cinema novo faz quase uma despedida em grande estilo, tornando uma explosão de vida quando já anunciava sua morte. Da fome ao sonho, Glauber Rocha afirma em seu texto Estética do Sonho sua consciência das mudanças políticas e mentais ocorridas nos anos 60, que impuseram mudanças nos conceitos de arte revolucionária. Glauber recusava qualquer estética. A estética da fome fora sua compreensão racional da fome em 1965. A razão já não era sua medida de uma obra de arte revolucionária. Defendia, assim, a estética do sonho, o único direito que não se pode proibir. A não superação estética da fome deveria ser respondida no domínio do sonho, matéria-prima da arte. E as produções seguintes dos cineastas fundadores do cinema novo seguem essa ideia da estética do sonho, na busca de novos caminhos expressivos. Entre os anos de 1969 e 1974, período mais crítico do regime militar, os cineastas do cinema novo se dispersaram, tentando filmar. Depois do sucesso internacional consolidado com o filme Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, Glauber Rocha recebe proposta para trabalhar no exterior. Realiza O Leão de Sete Cabeças no Congo e Cabeças Cortadas na Espanha, ambos em 1970. Em 71, processado pelo regime militar pelo texto Uma Estética da Fome, Glauber deixa o Brasil e fica 5 anos fora do país. Nesses 5 anos, ele fica nos Estados Unidos, Itália, Cuba, França. Em 1972, Glauber Rocha filma o longa Câncer na França.
Paulo César Saraceni, após filmar Capitu, passa a fazer publicidade. Em 1971, ele retorna ao cinema para finalizar um antigo projeto de filmar o romance de Lúcio Cardoso, A Casa Assassinada. No ano seguinte, filma Amor, Carnaval e Sonhos. Carlos Dieckx aproveita sua viagem à Europa e leva seu filme Os Herdeiros ao Festival de Veneza, em 1969, onde permanece por 2 anos sem produzir nenhum filme. Ao retornar, filma Quando o Carnaval Chegar, em 72, e Joana Francesa, em 75. Davi Neves, depois de Memória de Helena, filma Uma Garota de Programa, em 1971. Volta a dirigir seus próprios filmes anos mais tarde, em 79. Curtas-metragens, produção para a TV. Léo Hirschman, depois de filmar Garota de Ipanema, filma outro longa, apenas em 71, São Bernardo. Embora esse filme seja uma adaptação do romance homônimo de Graciliano Ramos, é censurado por 6 meses pelo regime militar. É liberado por recurso judicial só 6 meses depois. Em 72, Joaquim Pedro de Andrade filma Os Inconfidentes, um filme político que fala sobre os regimes autoritários. Baseado em documentos históricos da Inconfidência Mineira, não sofre censura por parte do regime militar, e suas obras-primas tornam-se uma referência do cinema novo durante o período militar.